O sol nascia preguiçoso sobre a cidade de Pedra Branca, quando Maria Clara, de apenas 16 anos, reuniu toda a coragem que restava em seu peito machucado. Com os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio durante as madrugadas, ela se dirigiu à delegacia do município, onde as paredes descascadas pareciam refletir o abandono que sentia. Suas mãos tremiam quando empurrou a porta de madeira velha, e o ranger das dobradiças ecoou como um lamento. O delegado Antônio, um homem de bigode grisalho e barriga proeminente, mal levantou os olhos da mesa repleta de papéis amarelados. "Dói quando eu sento", sussurrou ela, as palavras saindo como um fio de voz quebrado. Foi então que o silêncio mais cruel de todos tomou conta da sala. O delegado continuou rabiscando em seus documentos, como se aquelas palavras fossem apenas o vento passando pela janela entreaberta. Maria Clara sentiu o chão fugir sob seus pés quando percebeu que sua dor, sua coragem e sua verdade não valiam nenhum olhar. Ela repetiu as palavras, dessa vez um pouco mais alto, mas a resposta foi apenas um suspiro impaciente e um comentário áspero sobre moças que inventam histórias para chamar atenção. O homem que deveria protegê-la se tornou mais uma parede entre ela e a justiça. As lágrimas que ela tentava segurar começaram a escorrer, cada gota carregando um pedaço de sua esperança. A sala pequena e abafada se transformou em uma prisão, onde sua voz não tinha eco. Quando saiu dali, Maria Clara carregava mais do que a dor física que a atormentava. Carregava o peso da indiferença de uma cidade inteira. Suas palavras, sussurradas com tanto custo, pareciam ter se perdido no ar como folhas secas levadas pelo vento. O delegado já havia esquecido sua presença antes mesmo dela cruzar a porta, e a jovem percebeu que enfrentaria sozinha uma batalha que parecia impossível de vencer. Cada passo que dava pelas ruas empoeiradas era uma lembrança de que sua dor não importava para ninguém. As casas simples, com suas janelas fechadas, pareciam virar o rosto para ela, perpetuando o silêncio que se tornara seu maior inimigo. Era como se a cidade inteira tivesse conspirado para que sua voz nunca fosse ouvida. A notícia do que havia acontecido com Maria Clara se espalhou pela cidade como um incêndio silencioso, alimentado por sussurros nos corredores da igreja e conversas interrompidas nas filas do mercado. Dona Francisca, a costureira mais respeitada da cidade, foi uma das primeiras a saber. Mas quando sua vizinha tentou abordar o assunto, ela desviou o olhar e mudou de conversa para o preço do feijão. O padre Josué, homem de fé e palavras eloquentes no púlpito, recebeu a jovem em seu confessionário, mas suas respostas foram vagas demais e suas orientações, frias como o mármore do altar. Era como se a cidade inteira tivesse feito um pacto não declarado. Fingir que nada havia acontecido era mais fácil do que enfrentar uma verdade inconveniente. As pessoas baixavam a cabeça quando Maria Clara passava, não por vergonha dela, mas por vergonha própria. Na escola onde estudava, o silêncio se tornou ainda mais ensurdecedor. A diretora, Dona Carmen, uma mulher rígida que sempre pregava sobre valores morais, evitava cruzar com a jovem pelos corredores, como se sua presença fosse um lembrete incômodo de questões que preferiam não discutir. Os colegas de classe, influenciados pelos adultos ao redor, começaram a tratá-la com uma frieza que cortava mais fundo que qualquer palavra cruel. Sussurros maldosos começaram a circular, plantando sementes de dúvida sobre sua honestidade e caráter. A própria professora de português, que um dia elogiara suas redações sobre justiça social, agora corrigia seus textos sem sequer olhar em seus olhos. Era como se Maria Clara tivesse se tornado invisível, mas de uma forma que a fazia sentir-se mais exposta e vulnerável do que nunca. O isolamento se completou quando até mesmo sua própria família começou a demonstrar sinais de cansaço e constrangimento. Sua mãe,
uma mulher trabalhadora que limpava casas para sustentar a família, passou a fazer comentários sobre não criar problemas desnecessários e a importância de seguir em frente. Seu pai, um homem simples que trabalhava na construção civil, evitava o assunto completamente, refugiando-se na bebida e no silêncio após o trabalho. Maria Clara percebeu que estava verdadeiramente sozinha, quando viu que até aqueles que deveriam protegê-la incondicionalmente começaram a questionar se valeria a pena continuar lutando. A cidade de Pedra Branca havia se transformado em um lugar onde as verdades inconvenientes eram enterradas tão profundamente quanto os segredos que todos preferiam esquecer. Era como se ela gritasse em um vale vazio, onde nem mesmo o eco de sua voz retornava para consolá-la. Joaquim Mendes havia passado 40 anos levando gado pelos caminhos mais áridos do sertão, e suas mãos calejadas conheciam tanto o peso das rédeas quanto o valor de uma palavra dada. Aposentado há 3 anos, ele agora passava as tardes na pracinha central de Pedra Branca, observando a vida passar com a paciência de quem aprendeu a ler as pessoas como lia o tempo no céu. Foi numa dessas tardes que viu Maria Clara caminhando sozinha, os ombros curvados como se carregasse um fardo invisível. Diferente dos outros, Joaquim não desviou o olhar quando ela se aproximou do banco onde estava sentado. "Posso sentar aqui?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. Joaquim acenou com a cabeça, notando como a jovem se acomodou devagar, com cuidado, como se cada movimento fosse uma batalha. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, até que ela começou a falar, contando sua história entre lágrimas que não conseguia mais conter. O velho tropeiro escutou cada palavra sem julgamento, seus olhos experientes reconhecendo a verdade nua e crua que brotava daquela dor. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: "Eu acredito em você, menina." Aquelas 4 palavras simples foram como chuva após anos de seca para Maria Clara. Joaquim não fez promessas vazias, nem ofereceu soluções milagrosas, mas deu algo que ela não recebia há muito tempo: dignidade. "Essa cidade pode ter fechado os olhos, mas os meus ainda enxergam", disse ele, colocando a mão no ombro dela com a gentileza de um avô. Naquele momento, Maria Clara entendeu que não estava mais sozinha na luta, e Joaquim descobriu que sua aposentadoria havia chegado ao fim. A primeira investigação de Joaquim começou no bar do Zé, onde os homens da cidade se reuniam todas as noites para beber cachaça e contar histórias. Com a habilidade de quem sabia extrair informações sem parecer invasivo, ele descobriu que Maria Clara não era a primeira jovem da região a passar por aquela situação. Dona Eulália, a parteira mais antiga da cidade, havia comentado em segredo sobre outras moças que chegaram até ela com problemas similares nos últimos anos. O padrão era sempre o mesmo: meninas de famílias humildes, sem voz nem proteção, que acabavam silenciadas pela própria comunidade. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que estava diante de algo muito maior do que imaginara. As conversas sussurradas nas casas de farinha revelaram mais detalhes perturbadores. O nome de Coronel Augusto, o homem mais poderoso da região, começou a aparecer nas entrelinhas dos relatos. Dono de terras extensas e empregador de metade da cidade, ele havia construído um muro de silêncio ao redor de suas ações através de favores, ameaças e dependência econômica. Joaquim descobriu que o próprio delegado Antônio recebia mensalidades do coronel, assim como o padre e outros líderes comunitários. A rede de proteção que cercava o agressor era tão sólida quanto as cercas que delimitavam suas propriedades, mantendo suas vítimas presas em um ciclo de medo e desespero. Quando Joaquim compartilhou suas descobertas com Maria Clara, viu o medo se misturar com alívio nos olhos da jovem. "Eu sabia que ninguém ia acreditar",
disse ela. Ele é dono de tudo aqui. O velho tropeiro percebeu que enfrentaria o homem mais poderoso da região, mas também entendeu que cada dia de silêncio significava mais sofrimento para outras meninas. Era uma batalha desigual, mas Joaquim havia enfrentado touros bravos demais para recuar diante de um homem covarde. Maria Clara começou a perceber que seu silêncio forçado havia criado uma prisão não apenas para ela, mas para outras jovens da região. Durante as conversas com Joaquim, ela descobriu que Rosinha, uma menina de 15 anos que trabalhava na casa do coronel, havia desaparecido misteriosamente no ano anterior. A família dizia que ela havia ido trabalhar na capital, mas os olhos da mãe contavam uma história diferente. Cada revelação era como uma pedra pesada sendo colocada no peito de Maria Clara, que começou a entender que sua coragem de falar poderia ser a chave para libertar outras vítimas. O peso da responsabilidade era quase insuportável, mas o peso do silêncio havia se tornado ainda maior. Joaquim observava como as palavras não ditas haviam envenenado toda a comunidade, criando um ambiente onde a verdade era o inimigo mais temido. As mulheres da cidade caminhavam com os olhos baixos, sussurrando orações de proteção para suas filhas, mas sem nunca ousarem enfrentar a raiz do problema. Os homens se refugiavam na bebida e nas conversas vazias, fingindo não ver o que acontecia bem diante de seus olhos. Era como se a cidade inteira tivesse feito um pacto silencioso com o mal, permitindo que ele crescesse nas sombras enquanto todos fingiam que o sol ainda brilhava com a mesma intensidade. O velho tropeiro percebeu que quebrar esse silêncio seria como quebrar uma represa. As águas represadas sairiam com força devastadora. A primeira rachadura nessa parede de silêncio veio quando Maria Clara decidiu procurar outras vítimas. Com Joaquim ao seu lado, ela encontrou coragem para visitar famílias que haviam perdido suas filhas para a cidade grande ou para casamentos arranjados. Em cada casa, encontrou lágrimas mal disfarçadas e verdades enterradas. O silêncio havia se tornado cúmplice do crime, e era hora de dar voz àquelas que foram caladas à força. Joaquim sabia que o caminho através das instituições locais estava bloqueado pela influência do coronel. Então, decidiu buscar justiça através de canais alternativos. Usando seus contatos de décadas na estrada, ele conseguiu o telefone de uma promotora da capital, doutora Helena Cardoso, conhecida por enfrentar casos difíceis envolvendo abuso de poder. A ligação foi tensa e cheia de pausas, mas quando Joaquim mencionou o padrão de desaparecimentos e o silêncio institucional, a voz da promotora mudou completamente. "Vou chegar aí na próxima semana", disse ela. "E vou precisar de testemunhas corajosas." Era a primeira vez em meses que Joaquim sentia uma fagulha de esperança real. A chegada da promotora na cidade causou um alvoroço silencioso. Coronel Augusto imediatamente mobilizou seus aliados, mas descobriu que seu poder tinha limites quando enfrentava alguém de fora de seu círculo de influência. Doutora Helena se instalou numa pousada simples e começou a ouvir as histórias que a cidade havia tentado enterrar. Maria Clara foi a primeira a depor, sua voz tremendo, mas determinada, seguida por outras jovens que encontraram coragem na presença de alguém que realmente as escutava. Cada depoimento era como uma peça de um quebra-cabeças macabro que finalmente ganhava forma. A promotora documentou tudo com precisão cirúrgica, construindo um caso sólido, baseado em evidências e testemunhos. Joaquim observava tudo com a satisfação de quem vê uma promessa sendo cumprida. A justiça havia finalmente chegado à Pedra Branca, não através das instituições corrompidas, mas através da coragem de pessoas comuns que decidiram fazer a diferença. Às vezes a justiça precisa de pernas para caminhar até onde ela é necessária, disse ele para Maria Clara,
vendo como a jovem recuperava sua dignidade a cada palavra falada na presença de quem realmente importava. A parceria entre Joaquim e Maria Clara se fortaleceu quando perceberam que cada um possuía algo essencial que o outro precisava. O velho tropeiro tinha a experiência, os contatos e a respeitabilidade que vinha dos anos de trabalho honesto, enquanto a jovem possuía a coragem da verdade e o conhecimento íntimo dos segredos da cidade. Juntos, eles formaram uma dupla improvável, mas poderosa, unindo gerações e perspectivas diferentes em uma causa comum. Joaquim ensinou Maria Clara como navegar pelas estruturas de poder, enquanto ela lhe mostrou como a coragem verdadeira nasce da dor, transformada em determinação. Era como se duas peças de um quebra-cabeças finalmente tivessem encontrado seu lugar. Suas estratégias complementares começaram a dar resultados. Enquanto Joaquim usava sua rede de contatos para pressionar autoridades e conseguir apoio logístico, Maria Clara se dedicou a encontrar e encorajar outras vítimas. Ela descobriu que sua própria vulnerabilidade se tornara uma força. As outras jovens confiavam nela de uma forma que jamais confiariam em um adulto. O velho tropeiro providenciou proteção e recursos, enquanto a jovem ofereceu compreensão e solidariedade. Essa divisão natural de tarefas maximizou a eficácia de ambos, criando uma sinergia que surpreendeu até mesmo a promotora Doutora Helena. A aliança havia se tornado um exemplo de como a experiência e a renovação podem se unir para criar mudanças reais. O momento mais simbólico dessa parceria aconteceu quando caminharam juntos até a delegacia, não mais como suplicantes, mas como cidadãos exigindo seus direitos. Joaquim, com sua presença imponente, e Maria Clara, com sua verdade inabalável, representavam uma nova força na cidade. O delegado Antônio, que antes ignorara completamente a jovem, agora era obrigado a ouvi-los sob o olhar atento da Justiça Estadual. A reação da cidade contra Joaquim e Maria Clara não tardou a chegar. O velho tropeiro começou a receber ameaças anônimas deixadas debaixo de sua porta, bilhetes escritos com letra disfarçada que prometiam consequências se ele continuasse mexendo em vespeiro. Seus poucos amigos próximos começaram a evitá-lo nas ruas, alguns por medo, outros por pressão de patrões ligados ao coronel. A quitanda, onde sempre fazia suas compras, passou a tratá-lo com frieza, e até mesmo o barbeiro, que há décadas cortava seu cabelo, sugeriu que ele pensasse na própria segurança. O isolamento social era uma forma cruel de punição, mas Joaquim havia enfrentado solidões maiores nas estradas desertas do sertão. Para Maria Clara, o preço foi ainda mais alto. Sua família, já fragilizada pela situação, começou a sofrer retaliações diretas. Seu pai perdeu o emprego na construção civil, sendo dispensado sem explicações plausíveis. Sua mãe viu o número de casas que limpava diminuir drasticamente, com patroas inventando desculpas para dispensar seus serviços. Os irmãos mais novos começaram a ser hostilizados na escola, chegando em casa com roupas rasgadas e olhos vermelhos de tanto chorar. A pressão financeira e emocional sobre a família era uma estratégia calculada para forçar Maria Clara a desistir de sua luta. Era como se a cidade inteira tivesse se tornado uma máquina de moer sonhos e esperanças. O ponto mais baixo chegou quando pedras foram atiradas contra a casa da família durante a madrugada, quebrando janelas e deixando uma mensagem clara de intimidação. Maria Clara se questionou se sua busca por justiça valia tanto sofrimento para pessoas inocentes. Joaquim, percebendo seu desespero, a lembrou de que recuar naquele momento significaria condenar outras jovens ao mesmo destino. O preço da verdade era alto, mas o preço do silêncio era ainda maior. A investigação da promotora Doutora
Helena começou a desenterrar segredos que iam muito além do que Joaquim e Maria Clara imaginavam. Nos arquivos empoeirados do cartório, ela descobriu registros de nascimentos sem pai declarado que seguiam um padrão perturbador nos últimos 15 anos. Jovens que haviam se mudado para a capital tinham deixado para trás certidões de nascimento que contavam uma história diferente. O coronel Augusto não era apenas um predador, mas o centro de uma rede de exploração que havia operado impunemente por décadas. Cada documento revelava uma nova camada de horror, mostrando como o poder e o dinheiro haviam silenciado gerações inteiras de vítimas. O momento mais chocante veio quando Dona Eulália, a parteira, finalmente decidiu quebrar seu silêncio. Com 80 anos e já sem medo das consequências, ela revelou que havia sido forçada a participar de procedimentos em jovens grávidas, sempre sob ameaças veladas. "Eu carreguei esse peso na consciência durante anos", disse ela com lágrimas nos olhos, "mas não podia falar porque ele ameaçava matar minha família." Seus registros pessoais, guardados em uma caixa de sapatos, continham nomes, datas e detalhes que pintavam um quadro completo da extensão dos crimes. Era como se décadas de horror finalmente viessem à luz. A revelação mais devastadora surgiu quando se descobriu que o próprio delegado Antônio não era apenas corrupto, mas havia participado ativamente no silenciamento das vítimas. Documentos mostraram que ele recebia pagamentos regulares para arquivar queixas e intimidar famílias. A rede de cumplicidade era mais ampla e profunda do que qualquer um havia imaginado. Maria Clara percebeu que sua coragem havia aberto as comportas para décadas de verdades sufocadas, transformando sua dor pessoal em uma revolução de justiça. 6 meses depois da chegada da promotora, Pedra Branca acordou para um novo dia. O coronel Augusto havia sido preso junto com seus cúmplices, incluindo o ex-delegado Antônio, que agora aguardava julgamento na capital. A cidade, que antes sussurrava segredos, agora falava abertamente sobre mudanças e esperança. Maria Clara caminhava pelas ruas de cabeça erguida, não mais como uma jovem quebrada, mas como uma mulher que havia encontrado sua força na luta pela justiça. Seu sofrimento havia se transformado em propósito, e sua coragem havia inspirado outras vítimas a romperem o silêncio. O eco de sua voz, que antes morria no vazio, agora reverberava pelos corações de toda uma comunidade. Joaquim, sentado em seu banco favorito na praça, observava as transformações com satisfação silenciosa. Uma nova delegada havia chegado à cidade, trazendo consigo protocolos rigorosos para atendimento de vítimas. A igreja iniciara programas de apoio psicológico e a escola implementara projetos educativos sobre direitos humanos. O velho tropeiro sabia que sua missão estava cumprida, mas também entendia que vigilância constante seria necessária para manter viva a chama da justiça. Sua aposentadoria havia ganhado um novo significado. Ele se tornara o guardião da memória, garantindo que as lições aprendidas jamais fossem esquecidas. O legado mais poderoso ficou gravado na placa que Maria Clara e Joaquim inauguraram na Praça Central. Em memória das vozes silenciadas e em honra da coragem que quebra o silêncio. Crianças corriam ao redor do monumento, crescendo em uma cidade onde suas vozes teriam eco. O sussurro desesperado havia se transformado em grito de liberdade, e Pedra Branca aprendeu que a verdadeira força de uma comunidade se mede pela proteção que oferece aos mais vulneráveis. Esta história nos mostra que a coragem de uma pessoa pode transformar toda uma comunidade. A voz que parecia perdida no silêncio se tornou um eco de esperança para muitas outras. Se esta narrativa tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Juntos, podemos amplificar vozes que precisam ser ouvidas.